Ao entrar no mundo dos jogos, as pessoas podem ser quem elas desejam, sendo um personagem jovem, por exemplo, independente da idade que possui na vida real, além de permitir que elas façam coisas que não podem fazer fora do jogo, sendo esse o motivo deles serem tão maravilhosos. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! O protagonista de 38 anos começa criando seu personagem para iniciar um jogo chamado One More Free Life Online. Ele nomeia seu avatar de Earth e deixa ele com uma idade bem jovial, com mais ou menos a mesma altura que ele tem na vida real, não deixando de lado também seus olhos e cabelos pretos. Na vida real, ele era apenas um assalariado que consegue gastar apenas 2 ou 3 horas por dia jogando, e exatamente por isso ele evitava jogar em grupo, para não prejudicar outros jogadores, tendo preferência para jogar sozinho. Por esse motivo, ele constrói seu personagem de uma forma que não fique muito atrativo, escolhendo inclusive habilidades consideradas lixo. Das 10 habilidades que ele escolheu, 6 eram bem ruins, como um arco que não acerta seu alvo, e a habilidade herbalista sendo desnecessária no jogo, porque qualquer um conseguiria comprar poções baratas de um NPC. Ele também pega a habilidade de ter um chute extremamente fraco, uma magia de vento que não funcionava contra elementos de fogo ou terra, além de a ocultação, que possui um alto custo de MP. Por último, ele pegou também a melhoria de habilidades físicas, que pode ser usada para correr, usar armas e criar coisas, mas é superficial, finalizando seu personagem com o intuito de ser evitado por outros jogadores e poder jogar em paz. E assim, Earth começa a jogar o One More Free Life Online, onde o objetivo do jogo é simplesmente aproveitar a vida. Por não ser um jogo com uma grande missão como derrotar o Rei Demônio, os jogadores podem fazer o que quiserem, como enfrentar monstros, participar da produção de itens, ou até mesmo ficar só batendo papo com outros jogadores, desfrutando de uma vida sem preocupações. Ele começa em um lugar bem movimentado e uma garota chamada Mi-1 oferece para ele comprar alguns equipamentos, porém de repente Earth tromba com um jogador encrenqueiro que usa armadura dourada e anda com um grupo de moicanos. Ele tira sarro do Earth por estar usando um arco inútil e chuta ele, agindo de forma bem desnecessária para depois ir embora. Em seguida, Earth segue seu caminho indo até o centro de treinamento, onde ele decide treinar sua mira. Porém o arco era tão ruim que mesmo com várias tentativas, nenhuma chega nem perto de atingir o alvo. Porém depois de disparar umas 100 flechas, ele finalmente começa a progredir, acertando o alvo e chegando no nível 5 daquela habilidade. Em seguida, Earth treina sua magia de vento e seu chute, e depois de aprender o mínimo que precisava, ele vai pro campo. Porém ao chegar lá, ele se depara com uma bagunça e pensa que era melhor concentrar apenas na coleta de ervas por enquanto. Então Earth sai em busca da sua coleta e usa sua visão à distância para localizar algumas das ervas. Porém ele percebe que não conseguia analisar elas de cara, mas ele não demora para conseguir usar sua habilidade herbalista pro nível 3, passando a conseguir ver as categorias de cada uma das plantas. Com isso ele consegue analisar a função delas, descobrindo que tinha coletado 2 ervas que faziam interromper a respiração por um breve momento, questionando por que o jogo deixou elas em uma área inicial. Depois, Earth compra um conjunto de produção de remédios para iniciantes na loja de poções, para poder fazer uma poção de cura. Ele então segue todos os passos necessários, conseguindo o item que queria, sendo que naquele jogo, depois de produzir o item, dava para selecionar a opção de produzir em massa, conseguindo fazer vários itens de uma só vez. Em seguida ele faz um antídoto também, conseguindo subir a habilidade herbalista pro nível 7. Com a poção de cura e o antídoto pronto, ele volta pro campo para realizar sua primeira caçada, ficando feliz em ver que finalmente o lugar tinha esvaziado. De repente, Earth avista um coelho de chifre. Ele se concentra para acertar o pequeno monstro de primeira, já que não conseguia atirar em sequência com seu arco, porém o coelho sente sua presença. Ele desvia da flecha e ataca Earth. O garoto então lança mais uma flecha, conseguindo acertar a pata do animal, porém isso só deixa o coelho mais irritado. Sem outra escolha, Earth desiste do seu arco e usa sua habilidade de chutes para se proteger, e depois de chutar o coelho 2 vezes, ele finalmente consegue finalizar sua primeira caça com sucesso, conseguindo a pele e a carne do monstro. Ele pensa que daquele jeito ele vai acabar ficando especialista em dar chutes ao invés de atirar arco, quando se assusta com 2 jogadores que tinham assistido sua caçada. Eles se apresentam como Zuei e Millie e adicionam Earth na lista de amigo. Depois, Earth continua sua caçada para ganhar mais experiência e diminuir o tempo que demorava para derrotar o monstro. Ele localiza um outro coelho de chifre, porém, assim como o antigo, esse também nota sua presença e foge, obrigando mais uma vez Earth a desistir de treinar com seu arco e usar outra habilidade, dessa vez usando sua magia de vento para acertar o monstro. Ele pensa em uma forma de conseguir esconder sua presença, lembrando que possuía a habilidade ocultação. Então ao ativar essa habilidade, Earth consegue finalmente caçar com seu arco, fazendo ele se surpreender em como aquela combinação deu certo. Porém, apesar dele querer passar a noite inteira jogando, já tinha dado seu horário daquele dia, e ele precisava ir dormir cedo para ir ao trabalho no dia seguinte. E assim, depois de
trabalhar, Earth volta a jogar. Ele compra um pão de um NPC, porém estava com um gosto ruim, e como ele conseguia sentir o sabor dos alimentos do jogo, Earth decide cozinhar algo mais saboroso para comer. Ele então cozinha uma carne de coelho de chifre, mas ela fica extremamente dura. Por isso ele prepara um outro pedaço de carne, testando um jeito diferente de preparar o prato, e o resultado sai bem melhor que o anterior. Então Earth continua cozinhando para evoluir mais ainda sua habilidade culinária no jogo, até conseguir um prato com um cheiro tão saboroso que atrai vários jogadores que estavam por perto. Quando ele menos espera, Earth percebe que tinha uma multidão disposta a comprar um prato de bife por um bom preço, pagando 20 vezes o que ele pagou por um pão. Porém as pessoas estavam famintas e impacientes, deixando Earth desesperado para cozinhar todos os pratos o mais rápido possível, até que depois de cozinhar algumas vezes, ele consegue alcançar o nível 20 dessa habilidade, conseguindo o poder de cozinhar rápido. Com isso ele conseguiu entregar os pedidos rapidamente até terminar aquele pesadelo. Mais tarde ele decide fazer um arco melhor para poder usar na sua caçada, porque não existia demandas para aquele tipo de arma, e por isso ele tinha que fazer um por conta própria. Então depois de algum tempo cortando madeira e tudo mais, Earth finalmente termina seu arco novo, e apesar de ainda ser uma arma fraca para usar contra monstros, era melhor do que o arco de iniciante que ele tinha. Porém ele decide experimentar reforçar o arco usando mais madeiras, o que acaba deixando a arma um pouco mais potente. Satisfeito com o trabalho, Earth parte para comprar uma armadura. Em seguida ele analisa o nível que estava em cada habilidade, vendo que já estava no nível 25 em cozinhar. De repente ele acaba se lembrando que acabou de gastar boa parte do seu dinheiro para comprar a armadura. Então para recuperar esse dinheiro, ele decide usar as máquinas automáticas do jogo para tentar vender poções de cura sabor uva, para testar se os jogadores vão gostar. Mais tarde ele parte para o campo em busca de caçar algum monstro, e ao analisar os que tinha por perto, ele escolhe o lobo mais próximo. Depois de ativar a ocultação, ele atira com seu arco. Earth então parte para sua próxima caçada, treinando seu chute e magia de vento também. Ele derrota vários monstros e com isso consegue diversos tipos de itens, além de aumentar os níveis dos seus 3 ataques. Porém depois de caçar tanto, ele acaba ficando sem flechas e decide finalizar seu dia. Quando volta, ele vê que alguns jogadores já tinham ido até a máquina automática e comprado da sua poção de uva, vendo alguns comentários dizendo que gostaram do sabor e inclusive pedindo para ele fazer mais quantidades, o que deixa Earth super feliz. Mas ao chegar na cidade, ele se depara com uma multidão desesperada por poção de cura. Isso faz Earth estranhar, afinal eles podiam comprar quantas poções quisessem dos NPCs. Para entender o que estava acontecendo, ele liga para Zwei. Earth conta para ele que quando voltou da caça, todos os jogadores da cidade estavam procurando por poções. Zwei explica que há pouco tempo atrás, os NPCs avisaram que as poções tinham se esgotado e por isso estavam desesperados atrás de onde tinha mais. Zwei então avisa que aquela situação provavelmente vai sobrar para Earth, afinal ele tinha acabado de vender suco de poção. Só nesse momento, Earth percebe que de fato seu amigo estava certo, porque ele já estava cercado de jogadores desesperados para comprarem um pouco da sua poção. Earth tenta acalmar as pessoas, explicando que como eles são muitos, ele vai ter que estabelecer um limite de compra por jogador, permitindo que cada um leve 5 poções. Todos ficam super felizes achando um número bom, porém logo surgem os impacientes que começam a apressar Earth. Felizmente, Zwei e Millie aparecem para ajudar, com ele ficando responsável por organizar o pessoal enquanto ela cuida da contabilidade, sobrando para Earth apenas se concentrar na produção. Como pouquíssimos jogadores possuíam a habilidade de herbalista, que permitia fazer poções, já que até aquele momento aquela era uma habilidade inútil, isso faz Earth ficar um bom tempo sobrecarregado, trabalhando apenas nisso para evitar que as pessoas criassem confusão por conta de falta de poções. Ele ativa a capacidade de produzir em massa, porém, depois de um longo tempo fazendo poções, suas ervas medicinais acabam. Então ele avisa para os jogadores que infelizmente vai conseguir vender somente as poções que sobraram, não sendo suficiente para todos. As pessoas entendem a situação e pedem para Earth fazer mais poções no dia seguinte. Porém, nesse momento, o jogador encrenqueira aparece, junto com sua turma de moicanos, e pede pro Earth entregar todas as poções de cura para ele. Earth explica que as poucas que sobraram eram para as pessoas que estavam aguardando na fila. Porém, o jogador não estava disposto a aceitar o não como resposta. Zwei tenta manter ordem, mas o cara dá um soco nele, fazendo ele cair no chão, deixando claro o que aconteceria se Earth fosse contra ele. Porém, Earth mostra que a atitude dele estava deixando as pessoas irritadas. Ele então diz que pode pagar pelas poções. Porém, Earth fala que esse não é o problema, porque se ele furasse a fila, faria inimizade com os outros jogadores, incluindo os produtores, o que com certeza dificultaria para ele conseguir comprar coisas essenciais no jogo, como armas e armaduras, e por isso era tão importante manter uma boa relação com os demais jogadores. Ao invés de escutar o conselho de Earth, o cara desafia ele para um duelo, para provar que é superior ao mero arqueiro. Zwei diz para Earth não aceitar o desafio, porém ele não estava disposto a fugir da briga e deixar um jogador agressivo como aquele sair ganhando. Então Earth aceita o duelo e decide aproveitar a confiança do jogador para conseguir notar suas fraquezas. Assim que a luta começa, o jogador ataca com sua espada, mas Earth desvia o golpe e lança um chute nele, seguido de 2 flechadas, fazendo o duelo
acabar de forma bem rápida. Imediatamente seus amigos fogem com ele desmaiado e todos comemoram a vitória de Earth. Vendo o potencial deles, Wei e Millie decide chamar Earth para fazer parte do grupo deles. Em seguida, depois de avisar para todos os jogadores que no dia seguinte ele vai continuar a fabricar poções, Earth sai do jogo. Ele pensa como o grupo de moicanos deve ser ignorado pelos jogadores de produção pela atitude desnecessária deles. Assim que sai do quarto, Wei envia uma mensagem para ele perguntando se Earth tem interesse em formar um grupo. Alguns dias depois do incidente da falta de poções, a habilidade herbalista reviveu no jogo. Afinal, agora ela se tornou uma habilidade útil graças ao limite de itens que tá tendo nas vendas dos NPCs. E assim, o protagonista inicia o jogo como de costume, porém aquele vai ser o primeiro dia que Earth vai fazer parte de um grupo daquele mundo, entrando pra turma dos Wei, que se chamavam de Blue. Como Earth só conhecia os Wei e Millie do grupo, os outros membros se apresentam pra ele. Uma delas é uma garota chamada Nora, que diz que seu forte é combate corpo a corpo por conta da sua espada. Em seguida ele conhece o Raid, um tanque que usa machado e escudo, responsável pela tarefa de atrair os ataques de inimigos. Por último, Earth conhece Casamine, um espadachim de uma espada de uma mão. Depois de conhecer todos, Earth começa a se apresentar, porém todos já sabiam que ele era um arqueiro e Wei explica que ele ficou bem famoso entre os jogadores, depois de vencer o duelo contra o Moicano. Então ele pula as apresentações, porém pergunta se o grupo de fato estava equilibrado. Afinal, eles tinham 4 membros na linha de frente, Millie como usuária de magia e ele como arqueiro, mas o grupo explica que Millie conseguiu usar magia com vários atributos, conseguindo dar dano, e que Nora também sabe magia de cura, podendo dar suporte durante o combate corpo a corpo. E assim eles explicam que estavam determinados a caçar um urso selvagem, mesmo sabendo que se tratava de um inimigo muito forte do jogo. Isso faz Earth se perguntar de onde veio toda aquela confiança que o grupo estava tendo. Ele explica que vai ser a primeira vez que vai caçar um urso, e por isso estava preocupado. Afinal, é um inimigo rápido e inteligente, porém ninguém mostra estar disposto a desistir do desafio, combinando ainda de depois da caça, todos irem comer alguma comida saborosa do Earth. E assim o arqueiro participa da sua primeira caçada em equipe. Ele usa sua visão à distância para analisar os inimigos por perto, percebendo que todos os ursos selvagens estavam andando em grupo, até que finalmente ele encontra um que estava sozinho. Então, com o alvo localizado, eles decidem atrair o urso para um lugar mais vantajoso para eles lutarem. E os membros do Blue reconhecem que Earth mal entrou para a equipe e já estava sendo útil. Em seguida, Millie lança uma magia em Wei, e Earth explica que vai se afastar deles para usar sua habilidade de ocultação. E assim eles entram em ação, com Earth disparando sua primeira flecha. Porém, isso só deixa o urso selvagem bem irritado. Então Raid faz sua função de chamar a atenção do inimigo. Na batalha daquele jogo, existe um parâmetro oculto chamado ódio, em que o monstro demonstra sua raiva, e Raid, um tanque com alta defesa, recebe todo o ódio para proteger os outros jogadores. Enquanto isso, Earth vai para uma distância segura para continuar mantendo a criatura na mira. Mesmo com defesa alta, Raid recebe um pouco de dano do urso, por ser um inimigo muito forte, mas imediatamente Millie o ajuda com sua magia de cura. Nora pede para ele continuar chamando a atenção do urso para ela atacar, porém com isso, eles descobrem que a pele do monstro era bastante dura e difícil de ser perfurada até mesmo com uma espada curta. Os outros também tentam usar suas espadas, mas assim como Nora não consegue muito resultado. Então Millie decide atacar com sua magia, que causa finalmente um dano na criatura. Eles continuam a luta, com Raid mantendo a atenção do urso nele, enquanto Nora dá suporte de cura para retirar os danos causados. Mas o grupo começa a reconhecer que talvez tenham se precipitado ao escolherem um inimigo tão forte, com eles tendo poucas armas que davam efeito no urso, e com Nora quase ficando sem MP para continuar dando seu suporte de cura. Earth percebe que a equipe precisava de uma decisão rápida e precisa, e decide confiar nos seus 38 anos de experiência de vida para agir. Ele mira na testa do urso, torcendo para ali ser seu ponto fraco, determinado a ajudar seu time. Earth acerta o monstro, porém isso só deixa ele com mais ódio, e todos começam a pensar que se continuasse desse jeito, eles não iam conseguir sobreviver àquela caça. Mas Earth torce pra flecha não ter dado certo por ter sido muito superficial, e decide usar seu último recurso. Ele ativa um feitiço que conseguiu ao chegar no nível 15 de magia de vento, tendo que agir rápido já que ele durava apenas 10 segundos. Com isso, Earth aumenta muito sua velocidade, conseguindo intensificar seu poder de chute para empurrar a flecha e perfurar mais a testa do urso. Em seguida, Zoe grita pra Millie atacar, e ela lança novamente sua magia, fazendo o time finalmente ter sucesso naquela caça e dar um fim no urso selvagem. Zoe pede desculpas por ter dado aquela ideia pro grupo, reconhecendo que não foi uma boa decisão ter ido atrás de um urso selvagem. Porém, Earth diz que tudo acabou bem, e que agora era o momento deles comerem um prato novo que ele tinha feito, o que deixa todos eles bem animados. E assim, todos comem um espetinho de lobo, saboreando os temperos que Earth usou para preparar a refeição. Zoe questiona porque só ele não recebeu o espetinho, tendo que ficar com o mero pão. Então, depois de se divertir um pouco com a cara do seu amigo, Earth finalmente admite que estava apenas brincando, entregando um espetinho para Zoe, deixando o cara todo feliz. Ele come sua carne apaixonado pelo sabor, e Nora pergunta para Earth se receita de comida é muito cara. Ele explica que na verdade não existe uma troca para
conseguir elas, porque virou um entendimento secreto entre os produtores de que não se comercializa receitas. Ele disse que em primeiro lugar precisava de muito dinheiro e tempo para fazer uma receita, e em segundo, mesmo com ela, o resultado da comida pode sair diferente, porque era um resultado do esforço e da engenhosidade da pessoa que faz a receita. Por esses motivos, os produtores do jogo chegaram a uma conclusão que era impossível imitar a qualidade de produção de outros jogadores. Então, como eles não podiam comprar uma receita do espetinho de carne do Earth, Zwei sugere para eles pagarem um preço baixo para que ele mesmo cozinhasse para sua equipe, o que deixa Earth bem irritado. Afinal, não se coloca valor no preço dos outros, mas deixa o restante do time bem feliz. No fim do dia, Earth adiciona os outros membros do grupo como amigos e segue o resto da sua jornada sozinho, caçando outros inimigos e expandindo a área do jogo indo para a floresta da quinta área. Lá ele encontra com monstros novos como insetos gigantes. Ele tenta acertar um deles com seu arco, mas acaba errando e acertando uma formiga, deixando ela irritada. Essa é uma formiga pedrosa que tem a habilidade de conexão e rapidamente ela chama as outras da sua espécie. Mesmo estando bem encrencado, Earth parte pra luta, decidindo atacar com seu chute, porém com isso ele descobre que aqueles insetos davam dano de retribuição, o que deixava seu corpo dormente, e assim depois de receber tanto ataque das formigas, Earth acaba morrendo e sendo transportado automaticamente para a cidade. Chegando lá ele recebe um aviso do jogo, avisando para todos os jogadores que em breve eles terão uma grande atualização chamada Baile com as Fadas, onde o jogo vai ganhar novas habilidades e artes, aumento das possibilidades de produção, além de cada um ganhar uma fada para auxiliar eles nas lutas, dar assistências e outras coisas. Earth percebe que não era um bom momento para receber penalidade de morte, já que em breve todos vão subir seus níveis com essa atualização, e assim ele treina bastante para adquirir a habilidade de ferreiro, podendo melhorar seus ataques, como fabricar uma flecha bem mais eficiente contra a formiga pedrosa. E assim depois de um certo trabalho, Earth consegue sua flecha de ferro com um formato triangular de ataque 6, mas depois de mais algumas alterações ele finaliza com uma ponta em formato de maçã, aumentando o ataque da flecha para 8. Em seguida ele decide fazer um equipamento para melhorar seu poder de chute, porque além de ser um ataque bem fraco, ele não era eficiente com inimigos que conseguem dar dano de retribuição. Então depois de pensar um pouco, Earth decide colocar espinhos nas solas do seu sapato e lâminas nas laterais. Depois de colocar a mão na massa, ele começa a ver o resultado do trabalho e um outro jogador, chamado Black, pergunta o que ele estava fazendo. Então depois de mais algum tempo, os dois veem o resultado final e Black admite nunca ter visto um item auxiliar para chutes. Outros jogadores também veem aquele item achando bem criativo aquela arma sapato. Em seguida, Earth vai comprar uma corda de arco na mão da Mi-1, que acha o novo sapato dele algo tenebroso para um cozinheiro. Depois ele vai em busca de um arco novo, estando disposto a melhorar ele agora que já estava no nível 30 dessa habilidade. Ele analisa suas 3 opções, refletindo primeiro sobre o arco curto, que é fácil de usar, mas tem um alcance baixo, o que ele descarta já que era péssimo em lutas de curta distância. Então ele analisa o arco longo, que já tem mais alcance e potência, porém demorava muito tempo para ser puxado, o que não era bom quando ele estivesse jogando sozinho. Com isso, sobra para Earth o arco de caça, que é bom em termos de tamanho e alcance de tiro, e assim ele consegue se especializar indo pro nível 1 daquela habilidade mais avançada. Depois de tudo pronto, Earth nomeia sua nova arma como o arco composto de caça em X, e ao testar ele, percebe a melhora da sua arma, se despedindo da antiga que apesar de ser inferior à atual, tinha sido bem útil para ele até aquele momento. Então agora que já tinha se aperfeiçoado, ele vai atrás de uma formiga pedrosa, e depois de combinar a magia de vento com o arco, ele derrota aquela inimiga dando 2 disparos. Em seguida ele continua caçando mais insetos, conseguindo ter sua vingança, além de muito exoesqueleto de formiga, que serve para produzir uma armadura leve. Ele leva o material para Mi-1, já que ela é uma artesã de armaduras, e depois o jogo avisa que o baile com as fadas está prestes a começar, sendo que a primeira parte daquela etapa era justamente cada um receber uma fada auxiliar. Earth então recebe o seu cristal de contrato onde vinha a sua fada. Ele torce para conseguir uma que seja de vento para combinar com sua habilidade. Porém, ao dar início ao ritual, o cristal se quebra, mas nenhuma fada aparece, deixando o cara frustrado. Nesse momento ele recebe uma ligação do Zwei pedindo para ele se encontrar com a turma. Chegando lá, ele mostra o resultado do seu cristal e pergunta se isso aconteceu com o Zwei. Porém ele mostra que estava com sua fada, assim como todo o resto do pessoal, com cada um tendo recebido um bichinho. Ou seja, Earth era o único que ainda não tinha uma fada. Para animar o cara, Melee diz que ele não deve desistir, porque eles estavam apenas na primeira parte da missão, e como o cristal ainda não desapareceu, deve significar que ainda tinha uma outra chance dele fazer o contrato. Ela diz que provavelmente deve ter algo na segunda parte da missão, e isso anima Earth a manter as esperanças. Porém eles ficam sem entender porque suas fadas gostaram tanto dele, e ficam um pouco enciumados com aquilo. Earth acha todas elas bem fofas e torce para que consiga logo a sua própria fada. Alguns dias depois, Earth continua atraindo as fadas para perto dele, mesmo sem ter a sua própria fada, já que seu cristal de contato tinha se quebrado. Ele brinca com uma das fadas e depois de um tempo decide dar uma olhada na sua ficha. Então ele vê que suas habilidades subiram, sendo que agora dava para ter habilidades superiores para
para ganhar ainda mais formas de lutar. Em seguida, Earth vai para sua primeira exploração em uma masmorra. Ele caminha pela escuridão da caverna, se lembrando de ter explorado lugares como aquele quando era criança, se divertindo por poder estar vivendo essa experiência novamente graças ao jogo, porém nele ainda era mais emocionante. De repente, em um local mais escuro, Earth se depara com uma aranha gigante. Ele acerta a criatura com uma flecha e em seguida lança vários ataques de magia de vento, mas a aranha resiste. Então ele tenta dar um golpe, mas acaba acertando sua cabeça no teto da caverna. Porém ele se recupera e rapidamente prende a aranha com uma corda e dá um chute, conseguindo acabar com ela. Ele comemora a vitória, embora sua cabeça ainda estivesse doendo pela pancada. Nesse momento, várias fadas das trevas aparecem e Earth percebe que elas queriam que ele as seguisse. Então Earth vai atrás das fadas usando uma habilidade nova chamada estabilizar centro de gravidade, para conseguir passar pelo caminho sem cair. Depois ele percebe que finalmente chegou no local que elas queriam, porque todas as fadas estavam reunidas em um só lugar. Ao olhar para onde elas estavam, Earth tira a pedra que estava na frente, conseguindo encontrar uma porta secreta onde tinha um baú. Ele fica animado por estar na fase do jogo de explorar, e ao abrir a caixa vê um anel antigo. Apesar de não saber o que ele faz, Earth decide guardar. Ele agradece às fadas por ter ajudado ele a encontrar o item, quando recebe uma notificação do jogo, avisando que a segunda parte do baile das fadas vai finalmente ser anunciada. Então Earth vai para a cidade onde o jogo anuncia que o nome dessa segunda parte do evento se chama Batalha com as Fadas, porque após participar de batalhas e lutas PVP, as fadas vão poder evoluir e tomar uma nova forma. Porém, o jogo deixa claro que isso só vai acontecer se o jogador lutar com diferentes pessoas, informando que essa é uma ótima oportunidade para eles conhecerem outros jogadores. Além disso, o top 16 do PVP serão convidados para o torneio e o jogo vai dar prêmios especiais para os vencedores. Outra novidade que vinha com as atualizações são os títulos e destaques que os jogadores vão receber conforme seu estilo de jogo. Eles também informam que aqueles que não conseguiram suas fadas, como Earth, vão poder reparar seu cristal de contrato com o PVP especial, sendo que daquela forma, além de ter sucesso garantido, ainda possuem uma maior chance de conseguir uma fada rara. O jogo também diz que a partir de agora as fadas vão ter auto-identidade e com isso vão começar a agir de forma diferente. Depois do anúncio, todos os jogadores começam a conversar sobre as novidades, afinal elas eram muitas. Earth percebe como todos estavam bem animados com as mudanças, mas fica com medo de os jogadores começarem a perturbar os artesãos que não curtem PVP. Porém mais tarde ele se encontra com Black, que explica que aquilo não vai ser um problema para eles, porque todos os artesãos concordaram que qualquer jogador que incomodar eles ou tentar forçar uma luta, eles devem avisar para todos, ou seja, eles vão ficar em paz, porque nenhum jogador era burro para querer virar inimigo de uma guilda inteira. Black então pergunta se Earth já tinha visitado a cidade nova que tinha sido descoberta recentemente. A cidade se chamava Nexia e ela tinha um portal de teletransporte, então dava para ir e voltar quando quisesse. Black explica que os jogadores mais sérios de PVP estavam se reunindo para lutar lá, e Earth pergunta se Black não vai batalhar, porém ele responde que ser um artesão combina muito mais com ele e por isso ele vai deixar a luta para outros jogadores. Earth pensa que de fato existem várias formas de apreciar um evento como aquele, e pensa como ele vai aproveitar. No dia seguinte, Earth decide olhar os títulos adicionais para ver qual ele recebeu. Isso chama a atenção dos outros jogadores, porque todos esperavam que Earth conseguisse um título raro. Então ele descobre que recebeu o título de Aliciador de Fadas, que fazia todas as fadas amar ele, o que explica bastante coisa. Earth não gosta nem um pouco do seu título, porque ele chamava muita atenção, porém ele só podia ser removido ao lutar em um PVP especial durante o evento. Por conta disso, Earth pede para um jogador lutar com ele. Uma garota chamada Rona escuta seu pedido e envia para ele uma solicitação de luta. Ela já tinha ouvido falar do Earth, porque também fazia parte do grupo Blue, a guilda dos Wei. Rona diz que sempre quis conversar com ele, porque o garoto luta com chutes e ela luta muito usando artes marciais. Earth agradece por Rona topar lutar contra ele, mas de repente sua fada, que é uma ave, voa pro seu ombro. Rona estranha porque geralmente a ave era bem tímida, porém ela tinha gostado tanto do Earth que se recusa a lutar contra ele, provando para todos que de fato ele é um aliciador de fadas. Isso deixa Rona com ciúmes porque sua fada nunca nem tinha demonstrado o que sentia para ela e já se soltou toda com ele, enquanto Earth fica ainda mais desesperado para lutar com alguém. Porém, pro seu azar, aquela situação se repete várias vezes, com todas as fadas recusando a lutar contra ele. Mais tarde, Rona liga para Earth para pedir um favor e ele rapidamente adivinha o que ela queria. A garota tava querendo pedir para Earth cozinhar alguma coisa para sua fada comer, porque ela não tava querendo se alimentar direito, assim como as fadas de outras dezenas de jogadores que queriam a mesma coisa que ela. Tudo começou porque Earth encontrou com um jogador que contou que tava com dificuldades para alimentar sua fada com um pão que era vendido pelos NPCs, afinal o pão era realmente bem ruim. O jogador pediu para ele cozinhar algo para sua fada, já que se Earth conseguia fazer algo tão delicioso como seu bife, também podia cozinhar alguma coisa gostosa para as fadas. Mas por Earth ter topado ajudar o cara, a notícia se espalhou e agora ele estava tendo
que cozinhar para uma fila de gente, tendo até que limitar 3 bolinhos por pessoa. Mas depois de um tempo, seu serviço diminuiu e ele conseguiu terminar todos os pedidos, graças a Rona, que ajudou conseguindo outros cozinheiros para preparar a comida de fada. Ela então pergunta o que ele tá pensando em fazer agora que seu serviço terminou, e Earth responde que cozinhou por muito tempo e por isso quer fazer algo diferente. Então Rona convida Earth para ir até a cidade nova com ela, e assim os dois usam um portal para chegar rapidamente até a cidade Nexia, onde imediatamente eles veem um local onde as lutas dos PVPs estavam acontecendo e decidem assistir. Um dos jogadores que estava lutando tinha uma fada de ave, assim como Rona, e outro tinha um lobo, e Earth e Rona percebem que o lobo estava agindo um pouco estranho. Assim que a luta começa, os dois jogadores se enfrentam, mas quando o dono da fada de lobo pede para ele atacar, a criatura nega a seguir seu comando. Com isso, o adversário aproveita para atacar com a ajuda da sua fada e consegue obter a vitória. Earth então entende o que estava acontecendo. Ele explica para Rona que aquele jogador do lobo é um escravagista de fada. É como os jogadores estão chamando aqueles que usam as fadas de forma abusiva, como quando alguém bate ou fala de forma rude com elas, sendo que isso fazia elas pararem de obedecer os comandos. O jogador fica com bastante raiva do lobo, gritando com ele de forma agressiva. Earth pensa que a situação vai ficar pior, porque se lembra de um vídeo que assistiu de um escravagista de fada que abusou tanto dela que, como penalidade, ela evoluiu drasticamente e o jogo forçou uma luta entre eles, sendo que depois da luta o jogador perdeu o contrato com sua fada. Porém, o jogador do lobo controla sua raiva e Earth deduz que ele sabe muito bem o que acontece se perder a paciência com ele. Rona diz que não sabia de nada sobre aquilo. Earth então explica que penalidades assim eram bastante comuns em jogos antigos, e apesar dos jogos atuais pegarem mais leve com os jogadores, aquele optou por um ar mais semelhante aos jogos antigos. Earth então pensa que já tinha jogado muito naquele dia e se despede da Rona. A garota agradece novamente pela comida da sua fada e depois de se despedir, ele se desconecta do jogo. Ele pensa que enquanto alguns jogadores cuidavam muito bem das suas fadas, como a própria Rona, outros já preferem por algum motivo agirem de forma violenta com elas. Porém era algo que dependia de cada um. Mas quando Earth volta a jogar o jogo no dia seguinte, ele fica surpreso porque o jogador que tinha a fada loba aparece para pedir ajuda para ele, já que Earth possui o título de aliciador de fadas. Ele pede conselhos para conseguir se reconciliar com o lobo, porque alguém tinha visto o vídeo do jogador que foi atacado pela sua fada depois dela chegar ao seu limite, e ele não queria que o mesmo acontecesse com ele. Enquanto o lobo lambe sua cara, Earth pergunta por que o jogador tratou ele de forma ruim. O cara explica que ele não sabia como tinha que agir com as fadas e por isso assistiu vídeos de outros jogadores, mas todos os vídeos mostraram eles agindo daquela forma, como se as fadas fossem feras de circo. Por isso ele pensou que tinha que ir pelo mesmo caminho desses jogadores, mas percebeu que errou quando chegou à segunda etapa da atualização, que fez com que as fadas tivessem uma mudança de comportamento. Ele explica que depois disso a fada parou de escutar ele e, como tentativa de fazê-la voltar a obedecer seus comandos, ele acabou batendo nela várias vezes, o que só piorou a situação. O cara admite que não deveria ter agido daquela forma e implora para Earth ajudar ele a encontrar alguma solução, chegando até a oferecer pagar pela ajuda. Porém, Earth fala que não quer receber nada em troca para não fazer disso um hábito. Earth então diz que ele só tinha que tratar sua fada bem, cuidando dela como uma amiga, aconselhando ele a passar a fazer tudo junto com sua fada, como descansar, comer e lutar, sempre agradecendo ela pelo auxílio e ajuda com as lutas. Ele diz pro cara que quando ele passar a cuidar da sua fada, ela vai voltar a ser obediente. Então o jogador lembra que Earth é um cozinheiro que faz comida de fada e pede para ele fazer algo pro seu lobo para ele conquistar a fada através da comida, e Earth topa ajudar. Então Earth prepara alguns cara água e de coelho de chifre pro lobo. Depois de pronto, o cara pega um e aproxima da sua fada com bastante receio. Afinal, ela não estava nem um pouco feliz com ele. Porém, depois de cheirar bastante o bolinho, a fada decide comer ele, fazendo o jogador ter uma abertura para se aproximar. Com isso, a fada volta a confiar nele e o jogador fica emocionado por finalmente ter conseguido reconquistar a fada, agradecendo Earth pela sua ajuda. O garoto fica feliz por ter ajudado e começa a aceitar melhor seu título. Porém, ao se despedir deles, um senhor chama por Earth. Ele se apresenta dizendo que se chama Silver e pede para conversar com ele em um local mais privado, onde não tenha ninguém por perto. Durante a noite, Earth decide ir até uma cabana isolada para conversar a sós com Silver. Ele nota como os equipamentos de Silver são todos de primeira qualidade e chega à conclusão que ele deve ser um dos melhores jogadores no ranking atualmente e que também é um jogador hardcore que investe muitas horas no jogo. Silver então se senta e diz a Earth que será bem direto e pergunta se ele já viu um homem chamado Glad. Earth pensa por alguns segundos, mas diz não ter visto ninguém com esse nome. Silver se tranquiliza um pouco e diz que Glad estaria atrás do jogador que possui o título de aliciador de fadas, o título que Earth possui. Earth então pergunta a Silver quem é esse Glad e Silver responde que era um membro fixo do grupo dele, um jogador que tinha problemas de comportamento, mas por ser um tanque muito habilidoso ficava com espaço no grupo. Earth então reconhece que se Silver tá contando isso como algo do passado, significava que Glad
Glad não era mais parte do grupo. Silver conta que Glad se tornou arrogante demais e começou a menosprezar os outros jogadores. Porém, tudo piorou no começo do evento das fadas e que Glad foi o único do seu grupo que não conseguiu fazer contrato com uma fada, assim como o próprio Earth também não conseguiu. Isso fez Glad se frustrar e começar a descontar seu ódio em todo mundo. E como Silver era o líder do grupo, sua única escolha foi banir Glad. Silver então convoca sua fada para continuar a conversa. Ele fez contrato com uma fada Valkyria da Luz, que é extremamente forte e tinha uma forma perfeita de humanoide. Silver continua a história dizendo que tudo que tentava fazer para cancelar Glad só deixava ele mais bravo, até que finalmente, na última atualização do jogo, Glad conseguiu outro cristal e isso permitiu firmar um contrato com uma fada conhecida como Raposa das Trevas. E desde então, Glad está desafiando diversos jogadores para PVPs especiais a todo momento que pode. Earth percebe que mesmo com uma fada Glad ainda sente a humilhação de antes e por esse sentimento estaria fazendo isso. Silver concorda dizendo que provavelmente Glad quer mostrar seu poder no campeonato que acontecerá no último dia do evento das fadas, avisando Earth mais uma vez para tomar cuidado para não se envolver com ele. Earth agradece o aviso e Silver então diz que vai ter que resolver e dar um jeito em Glad durante o campeonato. Silver se retira com sua fada e deixa Earth pensando que é perigoso acreditar em uma história em que só se conhece uma versão, mas mesmo assim decide que é melhor tomar cuidado. Ele então decide caçar monstros, porque assim ele poderia continuar jogando em segurança, já que é contra os termos do jogo um jogador desafiar alguém para uma partida PVP, enquanto o outro jogador tá lutando contra monstros. Ou seja, mesmo que Glad esteja realmente atrás dele, basta só Earth ficar caçando monstros para ficar seguro. Então ele usa o seu arco para dar uma flechada no meio da testa de um urso selvagem, mas isso não derruba o animal de primeira, porém deixa ele raivoso. Enquanto o urso corre na direção de Earth, ele decide usar sua nova técnica, chamada de Mirror Arrow, que permite criar duas cópias de si mesmo, fazendo as cópias atirarem junto com ele, conseguindo assim um efeito de 3 ataques juntos. Porém o urso continua vivo, fazendo Earth usar seu chicote para prender suas patas e puxar ele pro chão. Ele então finaliza o oponente com seu chute. Depois de terminar a luta, ele percebe que é muito difícil eliminar um urso sozinho, mas mesmo assim decide continuar com essa estratégia. Earth então percebe que conseguiu pontos suficientes para melhorar suas habilidades e decide melhorar seu golpe de chute, aprendendo uma nova técnica chamada Sliding Charge, que permite acertar o inimigo com uma investida ou fugir rapidamente do perigo, sendo essa sua primeira técnica de chute. Depois, Earth decide ir em busca de minérios das minas próximas à região de Nexia, para pegar alguns materiais de boa qualidade, porque seu objetivo é fazer aço ao metal leve para melhorar seus equipamentos. Porém, durante seu trabalho de mineração, ele acaba acertando uma pepita de minério explosivo. Rapidamente, ele avisa todos que estão próximos para se protegerem enquanto cuidadosamente guarda o metal explosivo. Depois de resolver o problema, Earth pede desculpa para os outros jogadores que agradecem por ele ter avisado e por ter impedido a explosão, porque ela pegaria uma área muito grande e se eles recebessem um dano fatal, voltariam para a cidade. Depois de pegar os minérios, Earth vai até Black e pede para usar sua forja emprestada. Ele então vira a noite inteira criando uma ponta de flecha retorcida e depois de muitas horas ele finalmente consegue uma flecha que causa sangramento no alvo que acertar. Com o restante do metal ele decide fazer um chicote de aço flexível que também consegue causar efeito de sangramento. No dia seguinte Earth vai pro porão da sala de processos, onde ele faz testes com o minério explosivo que tinha achado, mesmo sabendo que será algo difícil porque aquilo tudo envolve uma área de conhecimento que não é seu forte, mas pelo menos Earth fica tranquilo, porque naquela sala ele não arriscaria a vida de mais ninguém caso algo desse errado, o que permite que ele teste à vontade suas misturas usando sua habilidade de herbalismo. No final das contas, Earth consegue 3 misturas A, B e C. Ele então vai para uma área deserta para testar a força das explosões, pegando o primeiro frasco com a mistura A e arremessando ela longe. O frasco se quebra no chão, mas nada acontece. Earth então arremessa o frasco com a mistura B, que ao se quebrar causa uma enorme explosão que destrói uma grande área e acaba com 80% da vida de Earth. Ele decide guardar essa mistura para casos extremos, em que talvez precise se sacrificar para abater o monstro e nomeia aquela mistura como óleo infernal da mina. Por conta dos danos, Earth precisou beber uma poção para se curar. Depois ele arremessa o último frasco com a mistura C, que ao se quebrar causa uma leve explosão, exatamente o que Earth estava buscando. Ele então nomeia a mistura C de óleo fortificado. Em seguida, Earth vai até o campo para testar sua nova mistura. Lá ele avista um grupo de 3 ursos selvagens. Ele começa jogando nas criaturas o óleo fortificado. Depois, Earth ataca com suas outras habilidades usando suas flechas, magias de vento e seu chicote. Isso faz com que a batalha seja muito mais fácil e conseguindo derrotar os 3 ursos de forma rápida e efetiva. Porém, Earth reconhece que não deve ficar dependendo de itens consumíveis, senão suas habilidades não irão melhorar. Ele então chega no nível 50 com o arco de caça e com a magia de vento, ganhando 2 habilidades, a Gatling Arrow e Fly, que permitem desbloquear uma outra habilidade secreta chamada Arco Eólico, sendo uma mistura
mistura das habilidades de arco e magia de vento, porém ela impossibilitaria de conseguir habilidades avançadas de arco de caça e magia de vento. Mesmo assim, Earth decide pegar essa nova habilidade. Depois ele decide testar suas duas novas habilidades, descobrindo que a Gatling Arrow permite que ele atire em sequência, embora ele consiga disparar somente 2 vezes no seu atual nível, e a Fly permite que ele use a magia de suporte de vento que possibilita pular alto. Mais tarde, Earth decide levar seus materiais de caça para a cidade e encomendar uma capa com couro de urso que conseguiu. De repente aparece um anúncio para os jogadores, informando que foram concluídos os cálculos de pontuação para decidirem os participantes do campeonato PVP do evento das fadas. Nesse momento, Zoe e Millie aparecem. Eles comentam com Earth que provavelmente ninguém do grupo deles conseguiu ser um dos 16 jogadores selecionados porque nenhum deles se dedicou muito nas lutas PVP. O jogo disponibiliza a lista dos selecionados e os 3 percebem que os 2 jogadores se sobressaíram pela quantidade de vitórias, sendo eles Silver e Glad. Earth fica preocupado com a relação dos dois, mas ao mesmo tempo não consegue conter a vontade de ver eles lutando. Vários jogadores então vão ao servidor do campeonato para acompanhar de perto as lutas. Da arquibancada da arena, Earth, Zoe e Millie aguardam as lutas começarem. Earth usa sua habilidade de visão e consegue ver outras 2 pessoas que possuem o mesmo título que ele, o que o deixa tranquilo por não ser o único aliciador de fadas. E assim as lutas começam e ele percebe que as fadas vencedoras estão absorvendo a energia das fadas que perderam, algo que não acontecia durante o PVP comum. Depois de um tempo, chega o tão esperado momento da batalha final. Silver e Glad sobem na arena para finalmente se enfrentarem. Earth, que já imaginava que a final seria entre os dois, tá acompanhando tudo com um olhar atento. Dentro do ringue, Silver diz a Glad que sentia que precisava corrigir ele pelos erros que cometeu, e a forma de fazer isso seria destruindo ele. Glad escuta isso e não recua. Ao invés disso, fica animado e se prepara para lutar. A batalha começa e Silver logo avança com seu machado para cima de Glad, que responde dizendo que já conhecia aquele truque de Silver, graças às várias vezes que havia assistido Silver lutando. Ele sabia que a estratégia do velho era ir para cima do inimigo com seu machado para tentar desestabilizar seu oponente. O truque não funciona e Glad então parte pro ataque, enquanto sua fada Raposa das Trevas luta contra a fada Valkyria da Luz de Silver, em pé de igualdade. Silver então vê uma abertura e tenta acertar Glad com seu golpe Moon Crescent, mas Glad desliza para trás rapidamente usando Wind Boost, que é uma magia de vento, o que surpreende Earth por não saber que Glad era um usuário de magia de vento. Glad aproveita que Silver ainda tá no ar graças ao golpe que errou e o acerta com um golpe em cheio seguido por um poderoso ataque da sua fada Raposa das Trevas, fazendo assim com que Glad se torne o campeão da competição. Ao absorver a energia da Valkyria de Silver, a Raposa das Trevas evolui se tornando uma raposa humanoide. Ela diz que se recusa a obedecer Glad a partir de agora, porque não tem mais a intenção de ficar ao lado dele. Glad fica sem entender nada. Então a raposa começa a explicar que o propósito daquele evento era selecionar o próximo governante das fadas. Elas receberam uma profecia que dizia que o rei deveria ser forte e entender da arte da guerra, o que não era costume das fadas porque elas são criaturas pacíficas. Por isso elas se juntaram aos humanos que são mestres da guerra para conseguir essa experiência, fazendo então com que a raposa tenha conseguido a experiência necessária para ser essa governante. Glad então pergunta se ela vai descartar ele agora que não precisa mais dele. Ela diz que as outras fadas não devem se afastar, mas ela vai, porque o contrato dos dois estava acabado, já que tudo que Glad queria era usar a fada como uma ferramenta de vingança. Da mesma forma, ela usou ele para vencer o campeonato, mas mesmo assim ela diz que Glad vai receber uma recompensa em dinheiro além da premiação do campeonato, e que ela vai permitir que ele faça um contrato com uma fada que fosse tão forte quanto ela era antes de evoluir. Porém, Glad recusa a proposta, desafiando a raposa para um combate. Ela aceita, dizendo que se ele vencer, ela vai voltar a ser obediente a ele, mas se perder, ele não receberá nenhum dinheiro nem um bônus. Eles começam o combate, mas logo Glad apanha feito um condenado, provando que a raposa agora estava num nível muito acima do que ele poderia aguentar. Após vencer, a raposa diz que existem 3 pessoas que merecem uma recompensa, trazendo até ela Earth e os outros 2 jogadores com o mesmo título que ele. A fada explica que os 2 foram os únicos que se recusaram a lutar usando as fadas. Por isso, como prêmio, ela permite que as suas fadas consigam evoluir. Já pro Earth, que não possuía fada nenhuma, recebe uma outra proposta. Ela diz que ele poderá lutar uma vez com ela, o que deixa Earth completamente confuso, sem saber se gostou ou não da sua recompensa. Agora que restou apenas o Earth, a fada rainha sugere que ele batalhe com ela ali na arena de combate. O garoto fica confuso e a fada diz que como ele ficou o evento inteiro sem uma fada, ela gostaria de garantir uma recompensa melhor. Então eles lutariam e, independente do resultado, ela doaria parte dos seus poderes. Earth aceita o desafio e todos presentes na arena aguardam ansiosamente por essa luta. Ele se prepara para o combate, organizando seus itens e planejando o melhor jeito de ganhar. Não seria nada fácil, pois como foi possível ver na luta anterior, a fada rainha tem um domínio de magias muito poderosas, como o High Explosion. Ele tem um pouco de vantagem porque já tinha visto seu estilo
estilo de luta, além do fato de que dificilmente ela já teria lutado contra um arqueiro antes, porém isso não seria o suficiente por conta das suas habilidades ruins. Além disso, ele não poderia alongar a luta, porque a fada ia poder se adaptar rapidamente. Sendo assim, ele chega à conclusão que o único jeito de ganhar seria jogando sujo. A fada pergunta se já está pronto e ele responde que sim. O combate se inicia e o domo azul da arena se levanta. Assim que o relógio marca o início, o arqueiro se movimenta e usa seu sliding charge para se distanciar da oponente. Já em uma distância razoável, ele utiliza seu arco e atira uma flecha com 70% da sua força, apenas para iniciar e testar as habilidades da fada rainha. Quando ele dispara, a fada usa o Winter Cutter para cancelar o ataque do arqueiro e tirar a força da flecha. Ele pensa que talvez, se usar força total, consiga acertá-la. Porém, sem muito tempo para pensar, a fada lança o Fire Lance e Earth precisa desviar desse ataque feito de flechas de fogo vindas de cima. Enquanto ele se esquiva, atira uma flecha que atravessa o ataque da fada e acerta ela bem no ombro, anulando sua magia. Na arquibancada, os amigos olham aquilo empolgados e ficam impressionados com a velocidade e poder de Earth. A fada rainha percebe que continuar a luta naquela distância seria muito desfavorável para ela, então usa sua habilidade Wind Booster, avançando em alta velocidade até Earth, a fim de se aproximar do adversário. Porém, a fada não contava que o arqueiro já esperava por esse movimento, porque já tinha visto isso na luta contra Glad. Sendo assim, quando a fada tá prestes a lançar seu choque, Earth rapidamente se esquiva para a horizontal e quebra no ar um de seus frascos com uma poção da morte. Essa poção, feita a partir da erva de asfixia, produz uma névoa roxa tóxica que atrapalha a fada e não a deixa conjurar nenhuma magia. Com isso, Earth ganha tempo para jogar outras poções explosivas. A fada reconhece que foi um erro não ter restringido o uso de itens, e Earth afirma que humanos fracos como ele precisam pensar bem em como derrotar alguém tão mais forte. Em seguida, ela conjura a habilidade Earth Wall, se protegendo de qualquer ameaça, porém também sem conseguir atacar. Então Earth desaparece e seus amigos notam que ele utilizou sua habilidade Ocultação. Dentro da sua defesa de pedra, a fada fica esperando um ataque de Earth, mas ele se mantém sem fazer nada. Ela não é capaz nem de ao menos sentir sua presença e imagina que ele está aguardando o tempo da sua magia acabar. Então, para surpreender, a fada decide fazer um movimento de ataque. Assim que sua magia acaba e ela fica exposta novamente na arena, golpeia com sua varinha já pronta, porém não enxerga ninguém. Sem perceber, Earth aparece em suas costas e prende ela utilizando seu chicote de aço. O arqueiro então inicia a sua sequência de ataques, começando com Sliding Charge para desestabilizar ela, indo diretamente nas pernas e derrubando a fada amarrada. Em seguida, utiliza sua habilidade Gatling Arrow, acertando um combo perfeito de 6 flechas, causando stun. Sem descanso, ele lança Mirror Arrow, e com a ajuda de outros 2 clones conjurados, juntos, eles realizam um ataque triplo que se soma ao combo anterior, agora contabilizando 9. Depois utiliza Twin Fanged Arrow, acertando a fada mais vezes e aumentando seu combo para 12. E para finalizar, usa a Flay para ganhar altura e terminar seu ataque com Wind Boost, aumentando o dano de todos seus ataques anteriores. Sem acreditar, a fada rainha é derrotada e Earth é o vencedor. Todos presentes na arena que estavam assistindo a luta aplaudem o arqueiro e ele fica surpreso, porque até tinha esquecido que estava sendo visto por tanta gente. Seu plano de passar despercebido no jogo não estava indo bem, então ele pensa em fugir. Porém, a fada parabeniza Earth e reconhece que seu excesso de confiança fez ela subestimar o garoto. Depois da luta, ela aprendeu uma lição importante. Como Earth ganhou, chegou a hora da sua recompensa. A fada pede para que ele lhe entregue seu cristal de contrato quebrado e a base para o anel da fada rei. Ele fica confuso sobre o anel, mas lembra ser o item que encontrou anteriormente. Assim que a fada rainha pega o cristal, nota que já existem 5 luzes dentro dele. Isso mostra como Earth era realmente especial. Como seu presente pessoal, a fada concede mais uma luz, totalizando 6 no cristal. Então ela funde os dois e transforma eles em um anel com uma pedra verde. Ela tenta colocar o anel no dedo anelar da mão esquerda de Earth, mas ele resiste e pede para ter calma. A fada pergunta qual o problema e ele questiona por que ela tá colocando um anel em seu dedo de compromisso, não querendo esse suposto casamento. A fada insiste e eles ficam nessa briga de mãos, até a fada se cansar e usar seu poder Firearm, ganhando força e finalmente colocando um anel à força no dedo de Earth. Ele reclama que isso não era justo, mas ela não tá nem aí. Ela pede para que ele cuide com carinho, enquanto ele tenta arduamente tirar a joia que não sai de forma alguma. Quando ele olha os status, descobre que aquele era o anel da 87ª fada rainha, um item único em todo o mundo, que continha o poder de 6 fadas elementais. Quem usá-lo pode fazer a passagem para o reino das fadas, e para a tristeza de Earth, ele não poderia ser desequipado. A fada então se despede de todos e volta para o seu reino, desaparecendo da arena. Todos aplaudem, muito satisfeitos com o evento, elogiando como foi divertido, tendo até mesmo um pouco de comédia romântica no fim. E assim, o primeiro grande evento do One More Free Life Online, o baile com as fadas, termina. Depois do evento, algumas coisas mudaram naquele mundo. A batalha de Earth com a fada rainha entrou no site oficial do jogo e ficou muito popular, mudando a forma como os jogadores enxergavam a magia de vento e arco a partir dali. Por conta disso, muitos jogadores ficaram inspirados em utilizar esse estilo
estilo de jogo. Mesmo tentando evitar, Earth acabou ficando conhecido. Por conta disso, decide evitar chamar ainda mais a atenção e vai curtir seu jogo escondido. Porém, existia uma companhia que ele não poderia evitar. Com o poder do anel, a fada rainha aparece no meio da jogatina de Earth, usando o anel como um portal. Ela diz que veio dar muito amor pra Earth, já que ele tá tão solitário sem nenhuma fada. Ele fica bravo e acerta a fada com um leque na cabeça, pedindo pra que volte pro seu reino e o deixe jogando sozinho. Ela reclama que a vida de rainha é muito difícil e quer um tempo pra relaxar um pouco. Parece que os dias de jogo pacífico dele acabaram. Earth anda pela vila e todos reparam nele, comentando coisas como o fato de ele ser o marido da fada rainha em suas roupas. No meio disso, um homem tenta chamar Earth pra conversar, mas ele o ignora, com receio que ele queira intimidar. Ele insiste pra que o arqueiro olhe, mas ele segue seu caminho sem desviar o olhar. Ele se sente muito tenso na cidade, então acha melhor ir caçar. Mais tarde, Earth pede pra que a fada rainha explique como funciona a magia Prism Nova, uma habilidade que apenas quem tem um anel pode usar. Ela responde que ele mesmo terá que descobrir a prova. Na floresta, ele prende um urso com seu chicote de aço e conjura a magia, pedindo para que as fadas atendam seu desejo. Durante a conjuração, ele oferece parte da sua mana para a governanta das fadas para que ela lhe conceda o poder. Então um círculo delimitando a área do efeito surge e ele posiciona o urso bem ao centro. Então ele finalmente ativa seu encantamento Prism Nova, que cria uma bola de luz sobre a área marcada, atingindo o alvo e transformando tudo ali dentro. Ele testa o encantamento várias vezes em outros ursos e descobre que essa habilidade possui um efeito aleatório. Mais tarde, enquanto Earth está cozinhando, a fada confirma e diz que muitos status podem ter efeito, sendo os mais raros paralisia e petrificação. Além disso, o tempo de intervalo é longo, então ele precisa tomar cuidado. A fada olha para um dos deliciosos pratos que Earth está cozinhando e tenta comer um pouco, porém ele bate novamente em sua cabeça com um leque, dizendo que eles são para venda. A fada rainha pede para que ele deixe ela comer, porque as comidas do reino das fadas são todas doces e ela gostaria de degustar outras coisas. Ela faz birra e reclama das obrigações de ser rainha, e que às vezes gostaria que fosse diferente. Então o rapaz que Earth ignorou mais cedo na vila aparece. Ele tá bravo com Earth por não ter conversado com ele. Ele se apresenta como Nazer, um membro da guilda Arco de Apolo. Ele e os outros membros estão trabalhando para um grande objetivo, a salvação dos arqueiros oprimidos. Ele acha que Earth sofre por ser excluído e não estar em nenhuma guilda, mas o arqueiro nem se importa e até mesmo se distrai arrumando seus equipamentos de cozinha enquanto ele fala. Nazer, todo orgulhoso e convencido, oferece uma vaga em sua guilda, dizendo que ele pode entrar no menor rank. Earth termina de juntar seus equipamentos e agradece o convite, mas recusa e vai embora junto com a fada, deixando Nazer para trás sem entender nada. Os dois chegam na cidade e montam a barraca para vender as comidas que Earth preparou. A fada não quer ir embora e Earth decide que ela pode levar a comida, contanto que ela o deixe em paz pelo resto do dia. Ela fica contente e ele transfere os alimentos, então ela volta pro reino das fadas. No dia seguinte, ele chega no ferreiro e encontra um monte de aprendizes. Ele questiona Blacks e ele responde que agora era um jogador de destaque. Todos queriam assistir ele trabalhar em suas armas, já que não tem outro jeito, ele concorda com todos assistirem. Primeiro, Earth melhora seu arco composto de caça em X. Ele troca o arco que já tá desgastado e também muda de material, escolhendo uma madeira de melhor qualidade. Pro reforço, ele usa metal leve ao invés de ferro. Para os seus sapatos com lâminas, ele também troca o material, utilizando metal leve para aumentar a defesa e estabilidade ao cair no chão. Para fazer os cravos, ele utiliza a torção que aprendeu fazendo as flechas, aumentando assim seu poder de ataque. Por fim, o mais importante, a lâmina. Ao invés de colocar na lateral, ele adapta elas para frente do sapato para assim, seus chutes causarem tanto dano de frente quanto com a sola. Além disso, agora elas são removíveis, facilitando a troca. Depois das mudanças, ele experimenta e realiza uma demonstração na frente de todos e recebe muitos aplausos. Todos parecem impressionados com suas habilidades, porém ao invés de ficar contente, ele acha que seria melhor se todos achassem que ele fez algo esquisito. Earth então vai até uma comerciante para comprar o último item, uma capa de pele de urso. Ele fica impressionado com a pontuação alta do item. Como ele foi quem trouxe o material, a comerciante compra o valor barato, como prometido. Ele agradece, afinal aquela capa valia bem mais. Então a mensagem da mestra da guilda Arco de Polo, Ayami, chega para Earth. Mais tarde ele encontra todos os membros do grupo. Ayami se apresenta e diz que todos têm muito prazer em conhecê-lo. Earth pergunta qual seria o assunto de hoje e Ayami se desculpa pelo incômodo que Nazer causou mais cedo. Ela diz que depois da sua batalha contra a fada rainha, não existia um jogador e um amor que não o conheça. Sendo assim, a sua guilda de arqueiros se beneficiaria se ele entrasse. Era assim que Nazer pensava. Além disso, eles também descobriram que ele estava usando o nome de Earth sem autorização para recrutar novos jogadores. Todos novamente pedem desculpas em nome de Nazer. Earth aceita as desculpas e pede para que todos levantem a cabeça. Ayami conta que uma penalidade já foi aplicada e Nazer foi rebaixado de tenente para membro comum, além de não poder mais convidar novas pessoas para a guilda. Earth é compreensivo e os dois se entendem sem problemas. Ayami fica muito contente e, para terminar, elogia a batalha contra a fada rainha. Ela
diz que ele é a esperança para muitos arqueiros e pede para que continue assim, porque todos têm muitas expectativas. Earth se despede um pouco frustrado porque aquela partida não teve o efeito que ele gostaria. Ele só queria relaxar e aproveitar o jogo tranquilo, mas agora todos o conhecem. As inscrições para a segunda rodada de jogadores estão abertas. Nosso protagonista nota que estão permitindo o mesmo número de jogadores em comparação aos já existentes, e deduz que os novos servidores já foram instalados. Além disso, ouviu dizer que a falta de VR e headset foi resolvida, o que significa que os registros não ficarão abertos por muito tempo. Dentro do jogo, Zoe e Millie encontram Earth e perguntam como ele vai lidar com o Break Arms, um novo efeito de status adicionado no patch do dia anterior. Earth fica preocupado porque caso fosse atingido por essa habilidade, ficaria incapacitado de segurar sua arma por um tempo. Além disso, o efeito também seria ativado se recebesse mais de 25% do seu HP total em danos aos braços. Earth pensa que pelo menos os outros jogadores não podem roubar sua arma caída, porque ele jogou outro jogo antes e alguém roubou uma arma rara que ele dropou após morrer. Então o jogo faz um anúncio da nova atualização para todos os jogadores. Uma nova masmorra tá chegando e seu nome é um desafio dos que partiram. O lugar é gerado de forma totalmente aleatória, por isso cada vez que o jogador entrar, será uma experiência completamente nova, equipada com todos os tipos de armadilhas esperando por jogadores azarados. Além disso, existe um limite de 1 hora e seu objetivo principal é chegar no 10º andar. Earth fica empolgado com o desafio de uma masmorra gerada aleatoriamente. O jogo apresenta um trailer antecipado para a segunda rodada de registros de jogadores. Nesse trailer aparece Zoe, que fica muito feliz, e Earth durante sua batalha contra a Fada Rainha. Mas Earth não fica muito contente com sua participação no trailer, porque se os novos jogadores acharem que os arcos são armas fortes, irão se arrepender ao longo do jogo. Mais tarde, Earth quer estar preparado para o desafio da masmorra, mas para isso ele precisará de um escudo. Ele não conseguirá avançar mais no jogo se sua única defesa for a esquiva, especialmente em uma masmorra apertada e sem espaço para se movimentar livremente. Por isso ele batalha com diversas criaturas para especializar sua habilidade de escudos, o que também facilita o uso do seu arco. Graças a isso ele pode coletar materiais ao mesmo tempo. Depois de derrotar alguns monstros, ele vai até o ferreiro para fazer novos equipamentos. Blacks pergunta o que estava fazendo e Earth responde que pretende fazer um arco novo usando alguns projetos que trouxe do mundo real. Um desses projetos é de um arco de ataque muito alto, mesmo com uma pontuação pequena. Porém, Earth não pretende usá-lo, pois suas flechas custam muito caro. Ele o criou apenas para aprender mais como funciona, porque pretende projetar um arco novo ainda melhor e que não existe ainda. Depois de virar noites, Earth finalmente completa seu projeto e cria um escudo secreto de metal leve, usando exoesqueletos das formigas pedrosas nas laterais para reforçá-lo, e também proteger as partes do seu arco composto que ele colocou na parte de trás. Com isso, o escudo tem um mecanismo secreto que o transforma em arco. Para alternar entre uma função e outra, basta utilizar a empunhadura. Agora, mesmo que Earth seja atingido pelo Break Arms, não vai perder imediatamente sua capacidade de atacar a longa distância. Em outro dia, a nova atualização já está disponível para instalação. Por conta disso, o jogo fica lotado de jogadores, todos empolgados com a grande atualização. Muitos ambulantes vendem poções para ajudar na jogatina. Earth não vê a hora de dar uma olhada na nova masmorra. De repente, um grupo de 5 guerreiros coloridos chega para falar com ele. Cada um se apresenta por uma determinada cor e se autonomeia de Gangue dos 6 Rangers. Earth fica inconformado por aquela ser uma cópia descarada dos Sentais Rangers. Porém, ele nota que ali estão apenas 5 e pergunta onde está o preto. O Ranger vermelho responde que ele estava com dor de estômago e Earth não parece acreditar que aqueles idiotas seriam mesmo Rangers, mas acha melhor ignorar. Então o vermelho diz que estavam procurando outro integrante para completar o grupo e encontraram Earth. Por isso, ele o convida para irem juntos no desafio da masmorra. Earth considera ajuda, afinal seria impossível ir muito longe sozinho. Então o garoto aceita fazer parte do grupo e eles vão juntos. Na masmorra, os Rangers estão prontos para avançar, mas Earth manda esperar. Ele usa sua habilidade de detecção de ameaça e, como imaginava, o lugar tá cheio de armadilhas. Naquela sala existem 15 armadilhas e 4 delas são de morte instantânea. Earth diz que é muito comum que heróis caiam nessas armadilhas, e para evitar que todos sejam pegos, ele vai na frente e pede que todos sigam exatamente seus passos. O Ranger azul comenta para Rosa que o vermelho tomou a decisão certa ao chamar Earth, apesar de ter ficado preocupado quando colocaram outro membro no grupo. Ao escutar isso, Earth fica contente e surpreso que tenham tomado essa decisão. No fundo, o vermelho comenta que eles tiveram sorte de conhecer o cara que casou com a Fada Rainha, pois não era possível ele ser fraco. O grupo passa pelas armadilhas e o vermelho diz que a partir dali pode deixar com ele a liderança. Eles seguem e dão de cara com alguns esqueletos soldados. O vermelho diz que os 5 integrantes vão derrotar esses inimigos. Eles vão pro combate com suas armas e derrotam os esqueletos sem muitos problemas. Earth fica impressionado e entende por que chamam eles de heróis. Sendo assim, ele pode se concentrar em encontrar armadilhas. Eles encontram as escadas pro 2º andar, mas ficam preocupados com o tempo, porque
demoram 18 minutos para chegar até ali, e isso em um desafio de 1 hora é bastante tempo. Earth se desculpa e diz que gostaria de desarmar as armadilhas mais rápido, mas isso é muito perigoso. Os Rangers dizem que ele pode ficar tranquilo porque sabem que aquele era um trabalho difícil. Eles descem pro segundo andar e encontram Whites e esqueletos soldados no meio do caminho. A Ranger Rosa pede para deixar com ela e usa seu poder Glorious Lovely Flash, conseguindo destruir os Whites. Porém, aqueles esqueletos soldados podem dissipar o feitiço, diferente dos que eles enfrentaram no último andar. Em seguida, mais Whites aparecem, então eles utilizam suas armas e se dividem. Earth, Rosa e Azul irão ficar com os Whites por causa de seus ataques mágicos, e o restante fica com os soldados, atacando com seu dano físico. Como as flechas de Earth têm magia de vento, ele consegue derrotar alguns Whites. Após a batalha, eles encontram o caminho para o quarto andar, porém já se passaram 40 minutos, porque eles ficaram muito tempo lidando com aqueles monstros complicados. Por isso, não vai ter tempo de chegar no 10º andar. Sendo assim, eles decidem ir até o 5º andar naquela expedição. Mais adiante, Earth chega em uma sala e sente uma sensação terrível, como se o ceifador estivesse acariciando seu rosto. Então eles escutam gritos desesperados de outro grupo vindo da porta. Antes que eles pensem no que fazer, Vermelho arromba a porta e entra rapidamente. O restante do grupo segue ele, e quando todos entram, a porta se fecha, revelando ser uma armadilha que só irá abrir quando eles completarem a missão daquela sala. Lá dentro, um outro grupo de guerreiros está passando sufoco para enfrentar uma legião de esqueletos soldados. Então o Vermelho ordena todo o grupo ajudar. Earth suspeita e usa sua habilidade de detecção de ameaça, mas não encontra nada. Sendo assim, ele fica livre para lutar com toda a sua força. Então todos começam a batalhar. Earth usa suas habilidades Gatling Arrow e Aeolian Dust Arrow para matar alguns Whites. Os Rangers com armas de ataque físico acertam os esqueletos soldados. Enquanto isso, os Rangers mágicos usam suas habilidades de cura para ajudar os guerreiros que estavam feridos. E assim, eles podem voltar para a luta. No fim, todos combinam seus ataques, gerando uma grande explosão e concluindo a missão da sala. Assim, todas as portas se abrem. Os guerreiros agradecem o líder vermelho pela ajuda. Então o baú de tesouro da sala surge. Um dos guerreiros fica empolgado para abrir, mas Earth tenta convencê-lo a não fazer isso, pois detectou uma armadilha. O guerreiro fica bravo por não querer dividir o baú e diz que também tem habilidades de roubo. Sendo assim, teria percebido uma armadilha se houvesse. Earth então diz que eles não querem o tesouro e só pede para que ele espere eles saírem da sala para abrir. Eles saem e os Rangers ficam sem entender porque Earth desistiu do tesouro. Ele explica que a sala tinha outra armadilha, que mata você com sua própria ganância. Nisso a porta se fecha e eles escutam os gritos dos guerreiros. O tempo acaba e eles voltam para a entrada da masmorra. Do lado de fora, Azul pede para fazer uma pergunta a Earth. Ele se questiona como ele tinha percebido a segunda armadilha no baú, enquanto o outro guerreiro com habilidade de roubo não percebeu. Por isso, pergunta se ele já teria passado do nível 20. Earth não responde o número exato, porque isso seria grosseria, mas confirma que já ultrapassou o 20. Na verdade, ele já ultrapassou o nível 30, mas mantém isso em segredo. Amarelo diz para eles dividirem os ganhos, mesmo que a aventura não tenha rendido tanto. Earth responde que já está satisfeito com o aumento das suas habilidades de roubo. O Vermelho diz que ele está satisfeito. Ele fica contente. Entretanto, o Amarelo queria ter explorado ainda mais a masmorra e chegado no 10º andar. O Verde explica que por conta do tempo isso era muito difícil, e ele prefere explorar cada nível por completo. Ele mostra até mesmo um mapa que fez do primeiro andar completo. O restante do grupo duvida um pouco da qualidade desse mapa, porque ele tem dificuldades com direções. De qualquer jeito, Verde diz que esse mapa será inútil da próxima vez, porque o lugar é gerado aleatoriamente. Vermelho agradece Earth pela ajuda e diz que pretende apresentá-lo ao Ranger Preto, por isso pede para enviar uma solicitação de amizade. Ele aceita e também agradece e os dois dão as mãos. Mais tarde, no ferreiro, Earth tenta construir uma ferramenta para desarmar armadilhas mais rápido e assim conseguir chegar no 10º andar da masmorra. O problema é que se ela for muito fina, vai quebrar muito fácil, mas quando ele tenta criar uma mais resistente, a ferramenta acaba ficando muito grossa. Blacks vê que o garoto tá quebrando a cabeça e decide ajudar. Ele pede para ver a ferramenta e faz alguns ajustes. Quando entrega para Earth, tá perfeito. Ele volta feliz com sua ferramenta, mas é surpreendido pela fada rainha que aparece de repente. Ele repara que ela tá usando seu traje completo e pergunta o motivo. Ela responde que vai distribuir cristais de contrato para os novos aventureiros. Com tantos novos jogadores, esse vai ser um trabalho longo, mesmo com seus ajudantes humanos, mas ela precisa entregar o máximo de cristais. Ela então se despede de Earth e diz que vai encontrar mais tarde seu querido marido. Ele fica bravo e bate na cabeça da fada com seu leque, lembrando que eles não são casados. Já que a fada rainha tá se esforçando tanto em seu trabalho, Earth decide fazer o mesmo também. Então corta algumas madeiras e fabrica muitas flechas do seu arco para usar na próxima tentativa na masmorra. Então ele decide cozinhar, mas a fada chega de volta. Ela tá exausta depois de tanto trabalho. Ela diz que passou muita raiva porque todos os homens queriam saber suas medidas, que tipo de namorada ela gosta e sua comida favorita. Além disso, faziam perguntas estranhas como o que ela achava de ter casos. Por isso, ela não tinha outra escolha a não ser convocar
convocar todos pro campo de batalha, derrotando e revivendo cada um 10 vezes. Mas quando ela disse isso, os tarados ficaram com um sorriso assustador, porque iriam gostar daquilo na verdade. Earth fica com pena da fada e ela apela pra ele dar um pouco de carinho e assinar um formulário de casamento. Ela diz que com aquele formulário eles serão casados oficialmente, porém Earth fica louco com isso porque não quer se casar. Então ele decide fazer um pão de carne usando sua habilidade de culinária nível 50. A fada fica muito feliz e deita a cabeça no colo de Earth, mas dessa vez ele decide agradá-lo um pouco, só por aquele dia. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!